Começa agora mais um NapaCast com Edu Toledo. Começa agora mais um NapaCast. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Não sei se você está chegando pelo Spotify, Deezer, iTunes, Amazon, TikTok, Instagram e YouTube. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse podcast que a gente está conseguindo ter cada vez entregas mais orgânicas e isso continua me incomodando muito, porque a gente tem reels batendo 7 milhões, 8 milhões de views de forma orgânica e os seguidores nada de aumentar. Ajuda a gente aí, segue aí, pô, porque a gente tá tendo muita visualização, mixagem com áudio de convidados, enfim, que isso tá sendo incrível. Muito bem ranqueado no Spotify e eu preciso que você continue nos ajudando, seguindo, compartilhando e comentando e sugerindo convidados também. Assim como hoje teremos um convidado mega especial que eu vou contar daqui a pouquinho, porque antes, fique de olho nos nossos apoiadores. Chocolate Nicolate, a marca dos sabores. Nossos convidados amam ganhar chocolate Nicolate. E se você quiser comprar e degustar uma trufa, um pão de mel maravilhoso, aponte o celular nesse QR Code que está na tela, acesse Chocolate Nicolate, coloque o nosso cupom de desconto NAPA10 e ganhe um descontaço, além de receber o chocolate na sua casa. Chocolate Nicolate também apoia o NapaCast. Você está procurando uma nova oportunidade de trabalho? Quer se recolocar no mercado? Então, olha o parceiro que é do NapaCast, Grupo Sertec RH com várias vagas. Esse grupo que atua há mais de 33 anos no mercado, atuando com recrutamento e seleção, mão de obra temporária e terceirizada, tá cheio de vagas, então confira lá no site do Grupo Sertec RH as vagas disponíveis e quem sabe você não se recoloca no mercado ou busca uma nova oportunidade. Grupo Sertec RH também apoia o NapaCast. A Max Tacos é a empresa referência em jogos de salão no Brasil. Líder em tacos de sinuca, a marca se destaca por ter em seu time os melhores jogadores do país, incluindo o lendário Baianinho de Mauá, que em breve vai estar aqui no NapaCast. Vamos convidar ele, hein? Além de tacos de sinuca, a Max Tacos oferece mesas de sinuca de alto padrão, acessórios, mesas de ping-pong, xadrez, pimbolim e muito mais. Para quem busca qualidade e paixão pelos jogos, a Max Tacos é a escolha ideal para você. E agora no NapaCast temos o apoio também do Supermercados Mendonça, único em Bragança Paulista, gente. Abre das 8 à meia-noite de segunda a sábado, até às 9 em domingo e feriado. Supermercado incrível, tem cafeteria, tem uma adega. Gente, além da cafeteria, tem uma adega, mas pensa numa adega sensacional. Uma infraestrutura completa, com milhares de itens para você e para sua família. Tem app com muitos benefícios, com muitas ofertas, enfim. Eu tô muito feliz porque o Supermercados Mendonça agora também faz parte do NapaCast. Acompanhe você também. De volta aqui, se você quer trazer a sua marca e fazer parte desse programa. Aliás, nesse mês de maio completamos 4 anos de existência, os primórdios do podcast. O NapaCast permanece ativo e com muitos convidados especiais. E hoje vai ser um papo muito legal, porque eu gosto muito de falar de transição de carreira, gosto muito de falar de criatividade, gosto muito de falar de arte. E com esse papo, e com esse cara que tem um papo incrível, que se comunica super bem. Ele está aqui nos estúdios NapaCast, Lucas Souza. Seja muito bem-vindo. Fala, meu querido. Aê, tudo valeu. bem, pessoal? Tudo bem? Obrigado pela generosidade em vir. Tamo junto. Legal, e que me comunico bem, mas nada perto da sua oratória, tá? Até parece, Rapaz até parece. Céu, que até isso? parece. Vamos passar vergonha Até aqui, parece. gente. Eu gosto de falar. Mas antes de começar, Lucas, eu te trouxe um mimo. Sério? Eu te trouxe, não sei se eu acho... Eu venho lá de Bragança. Sim. E Bragança tem um parceiro super legal que faz trufa, pão de mel, chama Chocolate Nicolate. É uma delícia. Não sei se você tá na dieta ou não, se é um cara fitness aí, mas você vai pirar no chocolate, cara. Rapaz do céu, eu inventei de fazer um projeto de 30 dias. Eu zero vi, cara. Açúcar, Nossa, zero que tudo. ótimo. Pessoal Mas enfim, eu vou deixar pessoal... guardado. Não, mas o pessoal vai curtir. A assessora vai comer. O pessoal Não, vai depois curtir. de 30 dias não vou deixar Vai dar, ninguém ninguém comer comer, não, não. gente. Eu sou viciado em doce. Que desafio é esse? Me conte. 30 dias sem açúcar, cara? Cara, 30 dias sem açúcar, 30 dias certinho na dieta. Sabe por quê? Porque, como você falou de transição, né? A gente vai falar sobre o militarismo. E eu, cara, pratico atividade física desde os meus 18 anos. E assim, pratico musculação, corrida, tudo. E, cara, tenho a suplementação certinho, mas a alimentação é algo que me pega, cara. Você come certinho? Não. Não. Esse é o meu Você é problema. o cara do arroz integral, peito de frango, ovos Não. cozidos, leva marmitinha, tudo bonitinho? Não. Agora estou sendo. Agora sim. É Por- difícil, né, cara? É porque Eu acho muito difícil. tem coisas que tem que andar alinhado, né, cara? E se você tá desalinhado em uma coisa, como é a alimentação, não vai pra frente. E aí, cara, eu cheguei num ponto que meu corpo estagnou, que eu não tava conseguindo sentir uma evolução, e que eu conversei com o meu médico, ele falou, Lucas, não adianta, você pode treinar, você pode fazer tudo que for previsto, mas se você não começar pela base, que é uma alimentação certa, uma alimentação correta, você não vai ter evolução. Então, eu resolvi fazer esses 30 dias, que é mais uma adaptação ali em relação à dieta, um choque.
e pra ver se eu consigo mudar esses meus hábitos, sabe? Caraca, mas sem açúcar é difícil, hein? Tudo tem açúcar, né? Tudo tem açúcar, e assim, e o que me pega é chocolate, Doce, né? doce, é fast food, é chegar numa sexta-feira à noite, pedir uma pizza, pedir uma comida japonesa. Então isso me pega muito, cara. Caraca. Ah, mas vamos, né? Às vezes essa luta dos 30 dias, tem alguns estudiosos que falam assim, né? O que você faz por 21 dias consecutivos se torna hábito. E às vezes Exatamente. você faz se tornar hábito um negócio que, né? Porque o açúcar branco faz um mal danado, né? Pelo menos a galera diz aí. Faz. É. E assim, eu já tenho um público já fitness, cara, que me segue, Apoiadores, que me né? acompanham, Patrocinadores. patrocinadores, e eu preciso dar esse start, assim, sabe? Eu preciso me ligar realmente e dar uma atenção maior em relação a isso. E falando de história, então, Lucas, até pra gente entrar, eu não quero seguir no mais do mesmo com você, mas eu acho importantíssimo, já que a gente começou falando de dieta, e você veio de uma carreira militar, né? Lá atrás, quando você fala que você começou a treinar com 18 anos, lá atrás, quando você descobriu isso, a vontade inicial de ir pro militarismo foi em função de condicionamento físico, de saber que aquilo que você gostava, que é uma paixão, nessa carreira permanecia ou não? Foi por uma brincadeira, jovem? Também. Também. Também, eu acho que a atividade física sempre me chamou a atenção. E a questão de provas, essas coisas, competição, eu sempre gostei. Guerra, não. Guerra não Guerra não. tem muito a ver com a minha Também. personalidade, nem quando eu tava na ativa do quartel. E, cara, surgiu o militarismo na minha vida por questão, assim, de oportunidade mesmo. Sabe quando você tá buscando melhorar a sua vida e transformar, e você fala, o que eu preciso fazer, o que eu preciso fazer? E o pessoal sempre fala assim, ó, pra você ter uma estabilidade financeira, você crescer na vida. E como eu morava também numa cidade interior, todos os funcionários públicos sempre tinham uma estabilidade maior, uma vida Aham. aparentemente maior, né? Melhor. E aí, eu comecei a pesquisar alguns concursos que eu poderia fazer. Na época, eu trabalhava como office boy, fazia entrega de bicicletinha, medicamento, Isso no várias interior? coisas. Isso já em Curitiba, Em já. Curitiba. E aí, eu tava estudando pro vestibular, tava estudando pra conseguir uma bolsa na universidade, porque eu não tinha condição de pagar, né? E aí, queria tentar através do ProUni, ou até mesmo do FIES, ou uma universidade pública. Comecei a estudar, e aí eu falei, cara, eu preciso usar esse meu conhecimento pra quê? Pra que eu possa também passar no concurso e, enquanto eu estiver fazendo a faculdade ali, eu mantenho uma estabilidade. E aí foi que eu consegui a bolsa na universidade, e depois disso, surgiu a oportunidade de um concurso que era voltado pro Exército, que era para oficiais, Lá em Curitiba também. lá em Curitiba também. E aí eu me inscrevi, assim, achando que realmente não ia dar em nada, me inscrevi e comecei a passar pelo processo seletivo, que é entrevista, que é TAF, né, que é o treinamento ali que o militar tem que passar, aí passa por exames médicos, passa Prova física tem também. prova física, que é o TAF. É o TAF. Isso. Também prova de conhecimentos gerais. E como eu tava muito afiado, como eu trabalhava Vestibular? de office boy, então tinha uma vida ativa ali Também. na questão da atividade física, e também tava estudando pro vestibular, tava tudo muito fresco, assim, na minha mente, né? E aí eu consegui uma boa colocação e entrei pro militarismo. E aí, só que nesse período que você entra pro militarismo, você tem um período de preparação, né? Que geralmente o de soldado dura ali 9 meses, o do oficial dura 1 ano, e é diferente, porque não é só as atividades militares, mas é como se você estivesse realmente numa universidade, uma universidade militar, com professores militares. E aí eu passei por esse período, que é um período bem difícil, que requer muito. Na época, inclusive, eu tive que trocar o curso na universidade, porque eu estava cursando engenharia civil. E aí... Baita curso, hein? mas eu fiquei muito sobrecarregado com o que eu Imagino. tava cursando dentro do Exército também. Aí eu troquei pra administração e, cara, e aí que iniciou a minha carreira ali como militar. Depois fui transferido de quartel, fui servir... Eu inicialmente me formei num quartel de logística, depois fui para um quartel de infantaria, e ali Foi andando. várias coisas Que foram legal. acontecendo. Cuidava da parte também administrativa, eu era pregoeiro e manjava ali de licitação, então já era chefe da seção de licitação ali. Também passei pela tropa, né, como comandante de pelotão, essas coisas, então era instrutor de tiro, instrução também dava algumas instruções militares em relação ao treinamento físico,
Na verdade, todo dia mesmo. Uma curiosidade que eu tenho. Claro. Posso? Pode, fica à vontade. O Exército Brasileiro, em que momento ele é usado no Brasil que não seja... Porque todo mundo fala assim, pô, a Polícia Militar tá na rua, a Polícia Civil investiga, a Guarda Metropolitana Civil defende o patrimônio público. O Exército, a Marinha, a Aeronáutica, em que momentos eles podem ser usados no Brasil? Ou eles permanecem em treinamento durante, por exemplo, um ano todo? Se precisar, chama. Se não precisar, continua em treinamento ali. Como é que funciona isso? Então, Dentro da onde você tá? eu tenho uma opinião formada sobre isso, mas eu vou falar o que é da teoria, né? A teoria, o Exército, ele funciona como um seguro. Tá. Seguro do seu carro. Você tá lá com o seu carro. Se ele for roubado, automaticamente o seu seguro vai acionado. Vai ser acionado. Então, o Exército, basicamente, é uma segurança nacional de cuidado no nosso território. Tanto em relação a fronteiras... o Exército faz muitas missões que são voltadas para a fronteira, para cuidar ali da fronteira. Também tem operações de GLO, para que é garantia da lei e da ordem, caso ocorra uma manifestação de proporções gigantescas, então o Exército é acionado. Ele é acionado também em relação a questões de calamidade pública também, ele é acionado. Exemplo, a situação que ocorreu lá no Rio Grande do Sul. Então, eles foram para lá, praticaram bastante coisas, fizeram bastantes atividades lá. Basicamente, é isso a função do Exército. Um seguro ali, e ele sempre tem que estar pronto ali para quando for por mais que utilizado. não esteja em ação, dentro do quartel, treinamento constante. Treinamento constante, exatamente. E aí, cada quartel, né, o Exército Brasileiro, tem diversas divisões. Então, tipo assim, o Exército no geral, são regiões militares, depois brigadas, depois os batalhões, aí depois os centros, que cada um tem sua função. Então, é a função logística, a função logística, a função do GLO, de infantaria, que eu falei para vocês. Eu acho que, assim, agora a minha opinião sobre o Exército, eu acho que ele é muito mal empregado, eu acho que ele é uma força que gasta muito, gasta milhões e milhões, se você vê ali em relação ao Ministério da Defesa, um gasto absurdo e é muito mal empregado. Porque eu servi em diversos batalhões e fui em diversos batalhões e, cara, eu sentia que, às vezes, o pessoal ficava muito sem função. Não tem o que fazer. Ficava sem fazer Ocioso nada. total. Ficava ocioso, ficava cuidando da manutenção do batalhão, ficava fazendo atividades para se apresentar para os próprios comandantes do Exército, ficava em função quando vinha o general visitar a tropa, ficava em função disso, Poderia sabe? usar mais. Cara, eu acho que na segurança pública, partindo do cenário que a gente está vivendo hoje, tanto em relação ao Brasil no geral, né? Não só a região do Rio de Janeiro, São Paulo, mas o Brasil no geral, ele deveria ser muito, cara, empregado realmente. Concordo contigo. Porque também, questões assim, eu vi diversas obras também que o batalhões de engenharia fazem, construções de estradas. Eu acho que eles deveriam ser mais empregados nessas situações, porque são poucos os escândalos de desvio de dinheiro quando é voltado para o militarismo. Sabe por quê? Porque aconteceu qualquer situação de desvio de dinheiro, o militar é afastado exatamente na hora. E ele cumpre tanto com as sanções civis como com as sanções militares. Então, ele paga em 2 lugares. Ele pode ser preso. Ele fica preso inicialmente no militar, é muito mais rápido, mas ele pode ficar preso no civil também. Caraca. E aí, Lucas, dentro do cenário militarismo que você estava lá, jovem, enfim, todo com muita energia para fazer, enfim, tal, em que momento a carreira do Lucas começa a tomar uma outra vertente? Foi estando no militarismo, ou o Lucas se desliga do militarismo primeiro, vai seguir outra carreira, e aí surgem outras oportunidades pro Lucas? Eu sou bem claro assim, eu gosto de falar. Eu continuei, tive notoriedade na mídia através do casamento que eu tive com a minha ex-esposa, né? E aí... Você era militar ainda? Eu era militar ainda. Na ativa. Tá. Tava servindo em Curitiba. Tá. E aí, depois que eu me casei, eu fui transferido pro Rio de Janeiro. Só que, eu costumo falar sobre esse período de transição aí de carreira, né? O militarismo e exposição e visibilidade,
um cara militar não combina. Por quê? Porque você começa a receber uma represária dentro da tropa. E assim, as redes sociais a gente se comunica de uma forma, né? Sim. Dentro do batalhão, dentro do quartel onde você está servindo, você vai se comunicar de uma forma completamente diferente. Ainda mais quando você tem um posto de oficial. Então, começou Conflitar, né? a conflitar os interesses, assim. E eu tava vendo que a situação do que eu estava dentro do exército não tava legal. Sabe? Eu comecei a ser pressionado. Assim como desde o começo que você entra, você é pressionado, né? Mas você é cobrado intensamente ali. Até para você cumprir com a disciplina ali militar. Mas aí eu cheguei a ser cobrado excessivamente e estava excedendo o profissionalismo. Tava sendo algo pessoal. Uhum. E, assim, era dos meus superiores hierárquicos, né? Só que eu sentia que não era necessariamente... Não era porque eles queriam aquilo. É porque eles realmente estavam sendo cobrados numa cadeia acima Sim. deles, sabe? Então, eu me dava muito bem com todas as pessoas dentro do quartel. Assim, Mas essa visibilidade mas essa incomodou. visibilidade incomodou. E aí chegou o momento, assim, que eu tava sendo muito pressionado e eu tava passando por um momento difícil também, cara. Eu tinha passado por um momento de separação ali, tava morando no Rio de Janeiro. Querendo ou não, eu morava em Curitiba, eu era um curitibano raiz. Não sei se você sabe quais são as características. Não, me de um conte. Cara, é um O que cara é? introvertido, é um cara Quieto. é um cara quieto, é um cara Mais sério. sério, é um cara que não gosta muito de contato físico. Hoje, obviamente, eu mudei muito. Hoje sou uma pessoa completamente diferente. Mas eu tava morando no Rio de Janeiro, cara, que é um lugar do calor, é um lugar Agito. do agito, é uma coisa muito diferente. Aquilo tava pegando pra mim. E aí, como eu tinha sido transferido, tinha acabado de ser transferido, só tinha 6 meses no quartel. Eu tinha que esperar 2 anos pra eu ser transferido de volta pra Curitiba, pra voltar a ficar com a minha família. E aí eu optei por sair. Eu já tinha... optei por sair do exército e voltei a morar em Curitiba. Isso gerou alguma frustração de você interromper sua carreira? Cara, hoje eu vejo que foi muito... necessário. Foi necessário, mas eu não gostaria de ter saído daquela forma. Porque dentro do exército, cara, eu fui um cara que trabalhei muito, que batalhei muito, que para conquistar o meu espaço, para conquistar o meu respeito, para conquistar o meu posto. E sair de uma forma não tão legal, claro, foi homenageado, recebi medalha, tudo. Mas eu acredito, cara, muito no destino também, nos planos que Deus tem pra gente. Sim. E então, automaticamente, essa frustração não vem. Você acredita que se não tivesse tido esse incômodo com os superiores, você permaneceria no militarismo até hoje? Ou seja, Acredito. É mesmo? Acredito. Que legal, cara. Talvez eu pararia pra participar do reality show Sim. e depois voltaria. Voltaria. Que legal, cara. E aí quando você sai, você se desliga e volta pra Curitiba, você já encara que assim, a minha profissão mudou. Agora eu sou um formador de opinião, seja a nomenclatura que a sociedade dá, influencer, formador de opinião, e eu não vou buscar um emprego tradicional. Agora eu vou trabalhar de uma outra forma. Aí já vira a chave ou ainda não tinha virado a chave 100%? Cara, automaticamente já sabia que era a função que eu iria cumprir a partir dali, né? E aí já tinha entrado em negociação com o reality show pra eu ir pro reality show. A Fazenda, né? A Fazenda. E aí eu fiquei assim, claro, tive uma dificuldade gigantesca, né? Dificuldade de usar os termos certos, de realmente saber o que é influência, produção de conteúdo, saber me desprender daquela figura séria que eu tinha, mas ao mesmo tempo tentar entender o que aquele público que eu tinha constituído até ali gostaria de ver, até porque eu passei mais ou menos 1 ano como militar, e nesse período de 1 ano também eu era influenciador, então eu conciliava os dois, eu fazia alguns conteúdos, mas era dentro das limitações ali que o militarismo podia fazer, né? Então, um militar poderia realizar. E aí eu comecei a repensar, nossa, em que eu posso seguir, o que eu gosto. Então, foi um período ali que até então minha vida já tinha seguido um caminho e depois foi para um caminho completamente diferente.
Foi um período de desconstrução total. Que aí eu passei a aprender como que cada rede social funcionava, como que era o algoritmo, como que era realmente a produção de conteúdo. E começar ali do zero para criar aquela comunidade para criar uma comunidade que essa comunidade permanecesse comigo, né? E seu público mudou? Muito, muito. Hoje o meu público é a maioria é mulher e vamos ali, 70% é mulher e 30% é o pessoal da comunidade LGBTQI APN+, que não tem nada a ver com militarismo. Por isso que é Mas assim, durante aquele primeiro ano que você estava conciliando os dois, na maioria era militar. Era militar que seguia. Era militar e a maioria também era o público da minha ex-esposa, que gostava de acompanhar Os ali dois. as nuances do casal. casamento, né? Do casal. E aí, hoje em dia, é um público completamente diferente. Legal, cara. Muito, muito diferente. Talvez seja por isso que gere... a minha pessoa, em alguns momentos, gere crítica, entendeu? Gera hater, sabe? Por essa distorção então, naquele momento que ele era militar, ele não era aquela pessoa, ele só tava com uma máscara e agora ele tá mostrando a verdadeira face. Quem é o Lucas, né? Quem é o Lucas? Exatamente, Lucas, né? sempre foi o Lucas. Só que eu costumo falar para as pessoas que, cara, não necessariamente a gente precisa passar uma vida fazendo a mesma coisa. Nesse momento, eu tô como influenciador digital, tô buscando seguir essa linha da atuação, da apresentação também, que eu gosto muito, ao mesmo tempo empreender, mas pode ser que um momento eu olhe para trás e falo, olha, construir o que eu gostaria de construir e quero mudar. E tá tudo bem. Eu sou assim, eu acho que a gente não precisa seguir uma coisa, sabe? Também não pode ter essa ser inconstante. Agora uma hora eu quero isso, uma hora eu quero aquilo. Mas a gente tem milhões de possibilidades na vida, Chega um momento sabe? que você quer virar a chave? Por que não? Por que não? Por que não? Quem vai te limitar? Por que Por quê? você vai te limitar? Por que não pode? Exatamente. E aí, Lucas, quando você fala hoje que você trabalha como um influencer hoje dentro das redes sociais, que preocupações você tem hoje na sua fala ou em possíveis parcerias que ligam pra fechar com você? Por exemplo, o Lucas fala não pra algo assim, Lucas, eu quero que você faça, sei lá, uma publi pra mim dessa taça. Eu falo, mas eu nunca usaria essa taça. Mesmo assim você faz ou aquilo que você não usa, você não faz? Olha, hoje em dia eu tenho uma responsabilidade muito Muda, né, maior. cara? É absurdo isso. Muda. E só que acontece, Edu, a gente vem com uma pessoa cru, entra no mercado e você não sabe as regras, você também não sabe como funciona, você é uma pessoa igual às outras, só que com visibilidade, como aconteceu o fato do ex-BBB, Davi, eu gosto de usar o exemplo dele, mas já uso. Então, a pessoa não sabe como funcionam as regras, não entende o que é a grandeza de uma influência, de ser um influencer. Hoje eu tenho responsabilidade sobre as falas. Eu costumo falar para as pessoas que eu não gosto de me manifestar politicamente, porque eu não falo sobre política nas minhas redes sociais, mas eu defendo causas, eu defendo pessoas, eu defendo situações. Então hoje eu prego muito sobre o respeito para a comunidade LGBTQIAPN+. Eu prego respeito em relação às mulheres. As pessoas perceberam, eu já fui atacado por várias pessoas e eu não costumo responder, sabe? Porque talvez a minha fala a pessoa não tá tendo responsabilidade sobre mim, mas eu vou ter responsabilidade sobre ela, sabe? Vejo também que eu sou uma pessoa que não gosto de ficar criando assuntos, sabe? Criando situações, criando brigas na internet, dando opinião que não vai agregar em nada na vida das pessoas. Porque não é esse tipo de conteúdo que eu gosto que as pessoas vejam sobre mim. Não é essa imagem que eu gosto de passar para as pessoas e não é o que eu sou. Porque na minha vida cotidiana, quando vem uma situação assim, eu sempre sou a pessoa que não prefiro... Eu prefiro não opinar. A não ser quando é falta de respeito, quando é um preconceito, quando é uma situação assim. Então, hoje, o Lucas é um cara comprometido com causas sociais, com pessoas, com projetos sociais também, como do autismo. Toda hora eu tô fazendo campanha. Com relação a animais, eu sou apaixonado por animal, cara. Situação assim, sempre que eu tenho oportunidade também, tô fazendo projetos sociais voltados para crianças carentes,
pra idosos, que é o que, sabe, idoso e criança é o que, cara, aquece, né? quebra o coração Aliás, da gente. você falou de animais, precisam dar um beijo que esteve no NapaCast, foi esse ano? Foi esse ano. Luísa Mel esteve aqui, então, que defende muito a causa também. Sim. Um beijo pra Luísa. Mas é isso, né, Lucas? É legal você ter essa preocupação, porque você tem um papel social muito grande enquanto influenciador, mas um papel social para com a sociedade de querer entregar algo também. Isso se Sim. torna desafiador. Eu vi até, acho que no seu Insta tem uma, não sei se é ONG ou arroba, ou um projeto que é seu, pessoal, que leva o seu nome. Tem um projeto que é meu. Durante o reality show que eu participei, eu tinha um apelido, a galera me chamava de Gigante Gentil, Gigante Gentil. E aí eu tornei isso um projeto social. Então, toda situação que ocorre, exemplo, a Páscoa. Então, a gente vai lá, tiro do meu próprio bolso, faço doações para uma ONG. Ou eu mesmo pego a minha equipe ali e falo, gente, quem é voluntário dessa vez? Pego fulano, ciclano, a gente vai, faz um grupo de pessoas, pega carros, compra o máximo de caixa de bombom, de brinquedos e vai lá no meio de Paraisópolis entregar. Vira um caos. O povo vem igual formiga, né? O povo vem igual formiga e a gente vai lá e entrega. Então, sempre quando tem festa de 15 anos de meninas assim que são minhas fãs, eu vou lá também, faço a presença, porque geralmente a gente cobra, né? Normal. Não cobro nada, vou lá, divulgo nas minhas redes sociais. Que legal. Também o último projeto que eu fiz foi com uma ONG também, que era voltada para crianças autistas, que dão suporte, que auxiliam as famílias dessas crianças carentes, que são autistas, cara, que dão um norte ali. E que, na verdade, não tratam, né? Eles desenvolvem essas crianças. Legal. E é muito, muito legal. Porque o autismo, se ele não for ali incentivado e dar várias coisas para a criança evoluir, ele fica um pouco estagnado, né? Uhum. Tem que ter esse incentivo, né? Tem que ter esse incentivo constante ali para que haja uma evolução ali na criança. Então, Que legal. cara, eu sou muito comprometido com isso e eu realmente gosto. Obviamente, eu tô falando aqui dos projetos sociais. Daí o pessoal às vezes da audiência. Nossa, tá pagando de Bolsa Samaritana, não sei o que lá, não sei o que lá. Cara, se for falar dos meus defeitos aqui, tem milhões. Não é milhões, isso, cara. milhões, Falar milhões. que é bom. Exatamente. É uma sociedade que é tão injusta, muitas vezes, né, Lucas? A gente olha muito mais pro nosso umbigo do que pra quem precisa de ajuda, né? Eu falo, muitos de nós, às vezes, passa por cima de alguém, e às vezes é um olhar, às vezes é juntar grupos, às vezes é entregar algo diferente pra sociedade. E você, como formador de opinião, fazendo isso, né, eu acho que contamina positivamente para pessoas normais que não são influencers tentar fazer o mesmo, né? Acho que isso se torna incrível. E eu vejo assim, eu sempre quando acontece alguma situação social e influenciadores postam, eu não costumo julgar, sabe? Porque ali pode ser uma forma de incentivo também para as outras pessoas ajudar, auxiliar e a gente também praticar essa positividade, essa coisa do bem, né? Uhum. Ser mostrado Quem também. veio aqui também, não sei se você já viu o perfil dele, é muito legal, chama Diárias do Gui. Já. Eu gravei, sabe com quem? Com a Ellen, que ela também é da Faxina Mil Grau. Sim. Ela também faz projetos muito assim para legal o pessoal isso. com depressão. É muito legal. Compulsivo, né? Tem gente compulsivo por armazenar as coisas, né? Mas você tava falando comigo que esse projeto seu nasceu em função de um apelido da Fazenda, Sim, do Gigante Gentil. sim. O que você aprendeu na Fazenda? Muita coisa, cara. Muita coisa. Você se via Primeiro- no reality ou não? Oi? Antigamente você já se enxergava no reality ou não? Não imaginava. Eu realmente fui no reality para as pessoas me conhecer, porque eu tava passando por um momento bem turbulento, assim, e eu precisava de um meio que me desse uma visibilidade para mostrar para as pessoas Quem você era realmente. quem eu era. Eu sempre consumi reality show, mas nunca veio na minha cabeça, essa questão, eu quero muito participar. Obviamente, quando as pessoas te chamam, nossa, você enche seu olho, né? Uhum. Mas eu sempre fui apaixonado por reality show, mas nunca me vi. E aí, quando eu me vi naquela situação uma situação ruim, eu falei, eu preciso ir, preciso Agora é mostrar hora, para as pessoas. agora é hora. Agora é a hora. E aí, eu aprendi, sabe o que uma coisa? Eu aprendi a ser uma pessoa maldosa. No sentido, cara, não ser uma pessoa ruim, mas uma pessoa que consegue captar onde vem a maldade da outra pessoa. Porque ali você consegue conhecer o ser humano e até onde o ser humano ele pode ir em troca de um prêmio, em troca de um dinheiro, o que ele pode fazer, ali Todo pra ele custo, todo aparecer. preço. Exatamente. Cara, ali é uma loucura. Realmente é pessoas passando um por cima do outro pra conseguir o prêmio
2 milhões de reais. E ali você acha que a galera de casa conseguiu enxergar quem era o Lucas? Ah, total. Total. Eu acho que pelo fato de eu ter desistido já mostrou que que eu sou uma pessoa que não sou comprometido com o dinheiro. Normal, você é uma pessoa normal. Eu não sou um cara ganancioso em relação ao dinheiro. grana. A grana. Claro, obviamente, traz Nesse mundo vários capitalista benefícios. precisa ter, óbvio, Exatamente. normal. O cenário que a gente vive, Precisa. tudo precisa. E eu tenho sonhos, eu tenho projetos. E automaticamente financiado pelo dinheiro. Uhum. Mas a Fazenda, eu cheguei ali muito receoso e inseguro ali por conta da visão que uma parte do público tinha sobre mim e também disposto a me mostrar o máximo possível. Eu tive boas amizades, eu construí boas amizades ali dentro do reality show. Quem era a sua turma mais próxima? Cara, era a Raquel Sherazade, Tá. maravilhosa. André Gonçalves, Márcia Fu, que era mais próxima ali. E depois eu tive uma pessoa que era próxima a mim, mas que eu conheci ela de 2 festas aqui fora, que era a Kali. E aí, durante o jogo, ela se revoltou contra mim. Aí ela se revoltou contra mim. E aí... E é um jogo mesmo, né, cara? E é um jogo. Só que, assim, ela usou de coisas muito baixas, assim, sabe? De mentiras, de calúnias. Então, realmente, ela depois eu excluí da minha vida. E mesmo eu participei tinha 23 anos. E eu demonstrei muito, tipo assim, ser muito firme, sabe? Nos meus posicionamentos. Eu demonstrei que eu era uma pessoa íntegra, que eu não sou uma pessoa que me corrompo, ou por estar no meio da galera. Uma pessoa muito responsável, sabe? Eu me orgulho muito da minha participação, porque eu não tive uma fala incoerente em relação à minha postura, ou uma fala que fosse preconceituosa. Pra mim é muito importante isso, sabe? Ou seja, era um gigante gentil mesmo. Eu tive... Não, Fica à vontade. mas eu tive comportamentos, assim, tipo, eu explodi, eu estourei, não sou... Não é de ferro, né? Não sou de ferro, Uhum. briguei muito desde o primeiro dia. Talvez foi isso que me saturou um pouco e eu tive que sair com... Mas antes você acha que vira uma válvula de escape também? Talvez assim, em função de problemas, em função de outros momentos que viveu, de chegar e falar assim, eu preciso melhorar minha visibilidade, e vem alguém enfiando o dedo na minha cara, vem alguém falando besteira, vem alguém criando mentira de mim, e você fala, pô, agora eu vou explodir, né? Ou você lembra que tá sendo gravado, ou você perde... Não, acho que no segundo dia ali você já esquece que tá sendo gravado. Esquece total. Esquece. Então você passa a viver. A mesma coisa aqui, a gente já esqueceu que tá sendo gravado e Vida passa a que segue. conversar e é Caraca. super tranquilo. Cara, você esquece. Só que ali, como é um jogo e a pessoa te tira às vezes benefício, te coloca em lugares que... Por exemplo, te coloca na roça, que é ali um momento que você pode acabar com o seu sonho de ser eliminado. Então isso vai gerando uma raiva maior da pessoa. Uhum. E ali você consegue acompanhar. Você tá vendo a maldade das pessoas e você não sabe se o público tá vendo isso. Que é uma maldade, assim, em alguns momentos é muito explícita, mas em outros momentos é bem velada. Uhum. Uma maldade super velada e só, assim, tá tete a tete com a pessoa que você consegue perceber. Então isso te revolta muito. Eu imagino. Te revolta depois, quando você saiu e viu e assistiu o programa? Da forma que você viu? Por exemplo, uma curiosidade que eu tenho. Você acha, estando lá dentro da casa, dependendo da forma que é transportada essa imagem aqui pra fora, você acha que uma boa edição de um reality show, ele pode fazer uma pessoa ganhar que não merecia ganhar? De acordo com o que se mostra aqui fora? Eu acho que, no mínimo, a pessoa tem que ser boa. Não precisa ser ótima, necessariamente. Obviamente que dentro do reality show precisa ter um enredo. Precisa ter uma situação, precisa ter uma narrativa. A edição, ela conta o que está acontecendo dentro da casa. A partir do que é contado, do que é narrado, o público tira as suas conclusões. Perfeito. Obviamente, quando acontece logo uma situação, como aconteceu comigo, uma situação logo na primeira semana que todas as pessoas votaram em mim e foram contra a minha pessoa sem algo Factível. sem eu ter feito absolutamente nada ali no início. Então isso gera uma revolta das pessoas, essas pessoas passam a te abraçar, porque o público brasileiro, eles não gostam de injustiça, eles te abraçam e depois, obviamente, o público passa. Você é um ser humano, você passa a ter erros, você passa a ter
passa a ter erros e acertos e se exceder em alguns pontos. Só que o público ele te Entende. já abracei, eu consigo entender. Então ele tem uma compreensão maior com essa pessoa. Eu acredito nisso. Mas que pode ser construída uma narrativa completamente diferente do que está acontecendo lá dentro, isso não acontece. Tá. Porque o que eu vejo em relação à minha edição, que eu posso usar como exemplo, é que aconteceu conforme o que aconteceu mesmo. As pessoas que saíram bem é porque tinham posturas coerentes, porque não tinham falas problemáticas. E as pessoas que saíram mal é porque usaram coisas que não deveriam ser usadas, é porque tiveram narrativas ruins, é porque tentaram causar de maneiras diferentes, tentaram expulsar o outro participante, tentaram ameaçar para fazer uma pressão psicológica. Então eu entendo que o público ele consegue ter essa percepção. Legal. Nada, eu vejo o ex-participante falando, edição. Não, isso Tinha um enredo não ali. existe. Tinha um enredo e você se... Alguma coisa não apareceu, ou apareceu, mas no contexto geral você consegue entender. Ali. Exatamente, no contexto geral. Pode ser ter falas, coisas que daquele participante que se deu mal, que não tenha aparecido. Uhum. E, obviamente, quando essa pessoa, ela tá lá, o enredo já está tá prejudicando ela. Pode ser tudo que mostrar sobre essa pessoa de bom, o público não vai comprar. O público já está com ranço, o público não quer ver. Que coisa. Você acha que o quartel pra você ter ido pro reality foi uma boa prova? Porque o quartel é um reality. Dentro do quartel, Não sei se é uma analogia pra a isso. gente sempre era avaliado. Eu avaliava os meus subordinados e eu era avaliado pelos meus superiores. E dentro de todas as minhas avaliações, como que é? Instabilidade emocional minha era sempre a mais baixa. Uma pessoa muito instável emocionalmente. Então tinha picos de estresse, tinha picos de calmaria. E sempre foi isso. E no reality eu pude demonstrar isso, que eu tinha picos. Picos de estresse, picos de calmaria, picos de raiva, ali, eu acho que só que talvez dentro do exército eu consegui obter um controle maior. Uhum. Mas ali dentro do reality show você vai saindo um pouco do prumo, sabe? Nas provas do reality eram diferentes fisicamente pra você atingir um melhor resultado comparado a uma prova de um exército, de uma atividade física? Pra Como mim, era? eu tinha mais facilidade, mas ele não tava competindo só com pessoas que eram da mídia. Exemplo, tinha o menino lá que ele era atleta, que ele foi campeão olímpico, alguma coisa assim relacionada à natação. Então ele também já tinha um preparo, ele também já tinha sido militar. Tinha outro lá que era jogador de futebol. Então, claro, me beneficiou por conta das provas ali, mas não era tão distoante em relação aos outros participantes. Quando você pede pra sair, quando você sai e volta pra casa, como fica o cenário Lucas, influenciador, Lucas, enfim, você olha para as suas redes sociais, seu time cuidou pra você, mas enfim, você olha e fala, caraca, tive um crescimento exponencial, caraca, perdi gente, vamos retomar, preciso ganhar dinheiro agora ferrou tudo, vamos recomeçar de novo. Assim, eu me desligo do militarismo, vamos recomeçar. Eu vou pro reality, eu saio, vamos recomeçar, né? Esses recomeços, como você lidou com isso pra não gerar uma frustração pra ti? Então, mas dentro do reality show sai muito bem, muito ovacionado pelo público. A Show. galera ficou Positivamente. positivamente, ficou revoltada com a minha saída, porque foi algo que partiu de mim, por conta da pressão psicológica que eu tava sofrendo lá dentro. Então, o brasileiro, ele me abraçou muito, assim, muito Você se mesmo. arrepende de ter saído? Naquela Cara, altura do eu acho que eu campeonato? poderia ter pensado melhor, poderia ter... Porque eu não sabia como que tava o cenário aqui fora, que eu tinha grandes possibilidades em relação tanto às roças de percentual de votação e percentual realmente de ganhar o programa naquele momento. Claro, muita coisa poderia acontecer ainda, mas eu acho que eu deveria ter pensado melhor, não ter sido tão impulsivo naquele momento, apesar de que eu fiquei 2 dias pensando, mas 2 dias poderia ter esperado um pouquinho mais, sabe? Mas aí, quando eu saí, vi todo o cenário aqui fora, eu fiquei muito satisfeito, muito, porque todas as pessoas que estavam próximas a mim me elogiaram, então recebi um carinho enorme do público. As minhas redes sociais cresceram, basicamente dobraram o número de seguidores. Eu saí, durante o período da Fazenda, eu ganhei 2 milhões de seguidores, o que dentro de um reality show da Record, geralmente
a Fazenda, ela não dá tantos seguidores como o Big Brother, apesar que esse ano nem o Big Brother deu, Deu. né? A Fazenda não dá tantos números de seguidores. E na minha edição eu ganhei muitos seguidores. Então foi uma das pessoas que mais ganhou ali, eu juntamente com a Raquel Sherazade. E a gente ganhou um número de seguidores, ganhou uma visibilidade, ganhou uma comunidade, um grupo de fãs, sabe? Pessoas que te legal. acompanham realmente. Então, coisa que eu não tinha. Eu tinha pessoas que gostavam de mim, mas que não eram realmente fãs. Eu passei a ter fãs. Isso, pra mim, Muda, né? muda completamente. São sempre pessoas que estão te apoiando, que estão ali comentando seu post em todas as redes sociais, compartilhando seus conteúdos, querendo ver mais sobre você, querendo que você faça coisas. E aí, também o mercado publicitário, que eu não tinha uma aceitação, passei a ter uma aceitação em Até relação ao então você não tinha uma aceitação tão legal? É porque eu saí muito queimado em relação ao término do meu relacionamento com a Jojo, né? Então, isso me queimou muito. Pra Então, publicidade. pra publicidade. E aí as pessoas me viam como uma pessoa polêmica, né? Me viam como essa pessoa. Durante o casamento, não, porque eu não me manifestava, até porque eu era militar. Mas pós-casamento ali, eu perdi um pouco do meu prumo e comecei Falar mesmo. a falar. E acabei me complicando em relação às falas. Mas em nenhum momento falas problemáticas ou falas preconceituosas. Só apenas um ponto de vista, uma opinião. E aí a publicidade não vinha tanto. Não. E aí, pós-Fazenda, como que eu fiquei com uma imagem de realmente a minha imagem de uma pessoa mais gentil, mais amorosa, mais no sentido carinhoso, e que tinha uma estabilidade, que era não só uma pessoa legal, mas uma pessoa inteligente em alguns pontos, eu consegui demonstrar isso. E que eu estava num processo de amadurecimento. Então, ali eu tive uma aceitação em relação ao mercado publicitário, que para mim Que abriu portas. Né? Que me abriu portas em vários sentidos, e nesse sentido também financeiramente ali, que eu consegui manter uma estabilidade financeira muito maior. E até então, só pra galera entender, que obviamente isso se torna uma empresa, né? Se torna totalmente. Se torna uma empresa. Ou você aprender a administrar esse Lucas Souza ME com equipe ou sem equipe, até que ponto você gosta de estar na negociação e entender hoje do seu mercado, ou até que ponto você terceiriza isso e fala, não, eu não sou bom nisso, deixa que alguém vai vender, enfim. Como que você se vê hoje como empresário da empresa Lucas Souza? Eu gosto de estar presente em todos os cenários, só que obviamente a gente não consegue dar conta de todas as divisões, e quando você está muito sobrecarregado, você não fica tão leve para você gravar os seus conteúdos. E falta um pouco de criatividade, eu tenho que separar um período ali para criatividade, para outras coisas. Em relação à equipe, você tem que designar, né? Fazer o trabalho de administrador ali. Então, ter uma equipe voltada para cada rede social, porque quando você tem, exemplo, 1 milhão de seguidores no TikTok, 1 milhão no Kawaii, que eu sou embaixador, 4 milhões ali no Instagram. Então, é difícil você administrar todas junto. Então, você tem que designar cada pessoa para cuidar de uma rede social. Que entenda também, né? Exatamente, que te dê um suporte. Eu tive sorte que a assessora que eu trabalho hoje, ela é formada em jornalismo, que é a Val. Tá. Ela é formada em jornalismo, então ela tem uma visão muito boa sobre como a gente pode passar a imagem do Lucas Souza. Legal. Em que pontos, em que posicionamentos, falas, contextos. Então, ela dá... É uma assessoria pessoal, mas uma assessoria de imagem ali. Que ajuda muito, né? Que ajuda muito. E aí também tem a questão de assessoria de imprensa. Tem assessoria de imprensa ali, que sempre está fomentando seu nome mediaticamente, né? Porque é importante para a construção presente, né? da marca, né? E estar presente ali, ser visto. E depois, uma coisa que falta ainda na minha empresa, que eu não quis ainda me associar, eu não recebi nenhuma proposta que eu acho que foi diferenciada na questão do mercado publicitário para me agenciar em uma agência. Tá. Então, eu não me agenciei ainda. Já trabalhei com pessoas, já trabalhei com alguns parceiros, Sim. mas nenhuma pessoa específica assim da minha equipe ou de uma agência publicitária. Eu vejo que hoje as marcas, elas preferem influenciadores que estão solo ali, mas com a sua equipe profissional. Que legal. E aí agora eu tô querendo ter uma equipe ali que faça uma prospecção de marca,
coisas que eu possa ficar associado, sempre pra estar fomentando ali o meu perfil. E pra manter toda essa máquina, porque Não é fácil. não é fácil e é caro, né, É cara? caro? É caro. É caro. E aí ainda mais tem um pessoal que trabalha como freelance, né? Então Sim. tem fotógrafo, Tudo, né? tem videomaker, tem Seus conteúdos stylist. normalmente você consegue brincar sozinho quando você produz pro seu Instagram? Ah, o look, a roupa e tal, você consegue ainda produzir sozinho? Você brinca um pouco ou não? Geralmente engaja muito mais quando O real, eu né? faço uma produção só eu. Eu imagino, é isso que eu Geralmente. queria chegar. Só que ao mesmo tempo você tem que ter uma produção profissional. Tem que ter essa questão do profissionalismo para mostrar também pro mercado, né? Que você consegue fazer coisas boas. E também consegue fazer boas organicamente, só você. Exemplo, eu consigo o stylist. Eu gosto de sempre ter uma opinião diferente do meu estilo. E o que pode agregar aqui? Que marca que a gente pode trabalhar? Que roupa que você consegue. Sempre pra ter essa mudança, porque eu gosto de flertar um pouco com a moda. Eu não costumo falar que meu nicho é moda, mas eu gosto de Você flertar. sempre foi assim ou foi depois de tudo? Sempre foi. Ah, mesmo? Desde criança. Que Eu legal, adorava coisas voltadas Até pra porque eu vi lá uma foto sua em algum site de notícias sobre acho que a premiação do Kawaii. Sim. Você tava com, eu não sei se posso falar figurino, roupa, que, né, que você tava algo que assim, tem que ter uma audácia muito grande, né? Então, eu gosto isso, de você gosta fazer disso? essas coisas diferentes, sabe? Eu gosto de fazer essas coisas diferentes, mas ao mesmo tempo, tem momentos que eu tô mais pro minimalismo, tem momentos que eu acho que uma premiação ali foi pra ganhar o prêmio como melhor influenciador do Kawaii de 2024, foi, né? 2024. Eu falei, pô, esse é o meu momento. É agora. É agora. Batalhei, conquistei, foi um trabalho árduo, não só meu, da minha equipe. Então, eu preciso chamar atenção, eu preciso ser ali ser o mais da noite. Então, eu falei... E aí, esse look tinha sido desfilado na semana passada, antes do evento, uma semana antes do evento. E eu falei, cara, eu quero esse look aqui, que vai chamar bastante atenção. E eu fui. E também pra gerar um conteúdo diferente, sabe? Gera comentário, né? Gera comentário, gera um conteúdo diferente. E não necessariamente eu preciso ficar preso no minimalismo. Hoje você consegue planejar o seu comportamento em rede social? Ou deu vontade, você posta, ou você tenta ter um planejamento prévio? Eu gostaria de ter um planejamento prévio, mas hoje eu sei, a gente faz assim, planejamento mais ou menos da semana, voltados para os conteúdos que eu faço. Então, se eu faço um conteúdo mais voltado para moda, eu tenho que fazer pelo menos uma vez na semana. Se eu faço um conteúdo mais voltado para o fitness, que é também ali que eu tenho patrocinadores bem legais que trabalham junto comigo, então pelo menos preciso ter uma vez na semana. Eu preciso ter uma coisa mais nichada para a parada de apresentador. Como negócio de ator eu não tô fazendo presencialmente, mas online, então não consigo produzir um conteúdo. E aí agora, a gente vai planejando projetos para o futuro. Exemplo, eu quero voltar com o meu QG do Lucas no Kawaii, que eu faço por temporadas, que é para falar sobre reality show. É para falar principalmente sobre a Fazenda, mas esse ano a gente vai falar sobre a Fazenda, em 2026 vai falar sobre Big Brother também. Você iria? Big Brother eu iria, mas eles não aceitam ex-Fazenda, né, cara? Então... Que reality você faria hoje tanto? Apenas o Big Brother. Só. Só. Os outros? Tem uma gratidão muito grande pela Fazenda, uma gratidão gigantesca pela Record. Gosto de consumir a Fazenda, mas talvez eu não tenha boas lembranças lá e não consiga ser a mesma pessoa que eu fui. E esses outros de streaming? Você acha que eu já fui convidado, mas eu não tenho coragem de ir. Não tem coragem? Não. Qual? Quais você não tem coragem de ir? O Ilhados com a Sogra? Esses, assim, eu não... Casamento às cegas. Casamentos às cegas, eu tenho 24 anos, então Não dá, né? já sou divorciado, Não né? dá, né? Bobagem. Não dá, né? Porque é muito reality, né? É bastante reality. Eu prefiro ser o comentarista. Comentarista. Eu preciso ser... Opinar. Eu prefiro opinar, eu prefiro ser Legal. Você gosta de avaliar. O entrevistador. Você curte assistir? Assisto muito. Exemplo, agora tá passando um reality da Record, que é o Power Couple, que é um casal é um reality de casal. Eu assinei o Play Plus e eu fico lá quando eu não consigo pegar a edição, eu assisto pelo meu celular. Que legal. Porque eu comento muito sobre reality show nas minhas redes sociais também. Disseram que voltaria à Casa dos Artistas do Silvio Santos, né? Então, esse nome ele não pode ser... Olha, como eu tô por dentro. Esse nome ele não pode ser usado.
Mas, aparentemente, quem vai produzir um reality do SBT vai ser a produtora do Boninho, que vai se chamar Casa do Patrão, que foi esse nome que foi Casa do registrado, Patrão. né? Esse eu não sabia, não. Casa do Foi. Patrão. Esse nome que foi registrado. Que legal. E aí, eles só estão aguardando. Parece que vai acontecer, só estão aguardando. Porque um reality show, ele demanda uma produção gigantesca, Absurda, né? absurda. Absurda. E o que o Lucas busca hoje? Você falou que você tá querendo aí dar uma surfada como apresentador, tá estudando, lendo peças para querer, para estrear tão breve também. Enfim, o que o Lucas busca agora, assim, além da parte influenciador, que outra onda surfar também em outros momentos aí? Eu gosto muito da parte da atuação. Estou me capacitando já faz 2 anos para isso. Esse mês que vem eu vou fazer uma participação muito legal num projeto de um William Vita. Vou fazer uma participação bem legal, assim. E, cara, eu quero essa coisa do ator. E quero também essa questão do apresentador, sabe? Eu gosto disso, eu sou curioso para perguntar e fazer coisas voltadas pro entretenimento. Então, não é à toa que agora, em agosto, eu quero voltar com o meu QG, que é falar sobre reality show, entrevistar pessoas, pro Kawaii como pro YouTube. Quero criar uma credibilidade, cara. Eu quero ter, quando sair algo da minha boca, eu quero que seja algo com credibilidade. Legal. Tanto na parte como influenciador. Eu acho que influenciador é uma responsabilidade gigantesca. Eu quero aprender a criar mais conteúdos, me conectar mais com as pessoas, transformar a vida das pessoas, nem que seja em um pouco, transmitir coisas boas, sabe? Legal. E eu também quero entrar nessa empreitada de empreender, criar minha própria marca, fortalecer a marca Lucas Souza, mas fortalecer uma marca secundária. Então, eu quero muito empreender, sabe? Hoje, quando você enxerga uma marca Lucas Souza, você enxerga que seu público consumiria algo mais voltado à moda ou mais a fitness? Quando você olha assim e fala assim, putz. Eu vejo mais voltado pra reality show. Pra reality show. Sim. A galera adora eu comentando reality show, adora eu fazendo Legal, cara. fazendo coisas relacionadas a reality. Eles consomem muito mais. E eu legal. danço, eu passo vergonha na internet, eu danço Você também, dança. né? Eu gosto Aí de brinca. estar todo momento, todo brincando, eu Eu gosto. falo, né, o reality é algo que é incrível, né? Eu tive a oportunidade de ter inúmeros convidados aqui, não vou me recordar de todos, mas a Sara veio aqui, Camila Moura veio aqui, Marcela McGowan veio aqui, Daniel Fontes lá atrás, a Maria Melilo, que acho que foi campeã de um dos BBBs, veio aqui. E eu falo que sempre é gostoso pra quem vê e pra quem ouve, né? E Sim, ter alguém pra criticar com entendimento, porque daí não é uma crítica só de um público que assiste, é crítica de alguém que vivenciou lá dentro. Então você pode falar com mais certeza, né? Você se vê apresentando um reality? gostaria muito. Mas é que eu gostaria muito, muito. Acho que eu acho que eu tô buscando me capacitar pra isso. Acho que eu tenho capacidade pra isso. Só que eu acho que tem que percorrer uma Caminhos. jornada ainda, algum caminho. Mas quando você opta por sair do reality, isso te queima? Junto à emissora? Nem um pouco. Não. A Record, eles. Geralmente, quando o participante ele desiste, ele ali desistindo, ele tá rompendo uma cláusula do contrato. Eles optaram por manter o contrato comigo, eu permaneci ali até o final do 2023, que foi que eu participei, contratado pela Record. E aí eu tive que cumprir com os meus compromissos de participar Com dos isso. programas da casa, Tá. de interagir, de fazer as dinâmicas também do programa, porque você volta pro programa, né? Então eu fiz as Uhum. dinâmicas ali, participei da dinâmica de apontamento, das festas da final. Eu fiz tudo isso. E a Record, ela me tratou muito Que bem. legal, que Eu legal. conversei com um dos diretores da Record, eles falaram que estavam extremamente gratos pela minha participação, porque fomentou muito minhas redes sociais, fomentou as redes sociais, virou discussão, né? Uhum. Porque ali durante o reality show, não só as situações antigas do meu casamento, as situações antigas que eu tinha passado com outras pessoas, foram discutidas, mas foi discutida umas questões muito pessoais minhas relacionadas à orientação sexual. Então isso gerou uma indignação muito grande do público. E automaticamente as redes sociais foram... Cara, fomentou muito, foi muito forte a edição, tanto em questão da audiência, como em questão da
repercussão na internet. E você lidou bem com isso? Eu achava que na época eu estava lidando, mas hoje eu vejo que essas coisas deixaram consequências e deixaram sequelas que eu tive que buscar, Ajuda tratar, ali. cuidar. Porque a exposição, ao mesmo tempo que, por mais que ela seja uma exposição positiva, as pessoas estão pautando coisas da sua vida. Elas estão Sim. falando sobre assuntos pessoais seus, coisas que talvez sejam só restritas a você, que você não chegou nem a compartilhar, nem com a sua mãe, nem com seus familiares. E as pessoas estão discutindo ali sobre você. Sim. Eu acho que isso pode gerar uma confusão mental, sabe? O que as pessoas talvez julgam, escrevem, seja os haters, o que for, que não é verdade o Lucas. Tipo, cara, me pintaram o Lucas assim, cara, esse não é o Lucas. O Lucas é isso. Eu vejo assim, em relação à participação do reality show, as pessoas pintaram que eu não fui de verdade, que eu me vitimizei, mas na verdade fui 100% de verdade ali. Era você. Era eu em todos os momentos, e ali eu tava sofrendo, eu não tava me vitimizando, eu tava sofrendo por conta das minhas mazelas, de ser ameaçado, de não poder falar. Então, eu acho que o que mais pega é isso. Eu acho que mais pega isso, sabe? As outras questões talvez não me afetam tanto. Legal. São boatos, são situações, falam muito sobre a minha orientação, mas eu não dou bola, sabe por quê? Porque talvez quando você tá no período de dúvida, de construção, assim, de construção passando por um momento turbulento, você fica em dúvida, até mesmo quem você é, em quais situações, qual reação você tem. E aí, hoje em dia, eu sou muito seguro Uhum. do que eu quero. E pensando nisso, Lucas, se me permite isso, dentro da sua orientação hoje, você teve um período de demora para poder falar sobre por barreiras suas, talvez pessoais, familiares, o que for, e como você fala isso para pessoas que estão assistindo o podcast, ouvindo, para que não tenha medo ou vergonha de falar do que for, né? Seja uma orientação sexual, seja uma orientação religiosa, seja uma orientação do que for, mas para não ficar preso. Você acha que você ficou preso um tempo com medo de falar sobre, ou você sempre lidou bem com isso? Ou em que momento você falou, não, agora eu me conheço, eu posso falar sem problema algum, Eu acho que assim, cada um tem que ter o seu momento, seu time. o seu time. Você saber exatamente, e você sabe qual que é o seu timing correto, qual que é o seu tempo. O problema é quando as pessoas querem furar, antecipar esse time. Entendi. Quebrar, forçar a pessoa a falar em algo que ela não quer falar. Eu tenho meu time, eu gostaria de ter sido respeitado por isso, gostaria de ter falado de formas diferentes, mas, assim, aconteceu e tá tudo bem. Eu acho que se eu tenho que falar para as pessoas, é a pessoa se respeitar, se aceitar acima de tudo, entender que não necessariamente ela precisa estar bem consigo mesma, mas não necessariamente ela precisa falar para as outras Verbalizar pessoas. que eu sou assim, eu sou assado, né? Exatamente. Eu Perfeito, penso assim. perfeito. Lucas, 1 hora de bate-papo, cara. Voou o tempo. Voou, né? Você fala e eu falo, hein, Caraca, cara? Voou mesmo. Pra galera saber, então, Voou. o que está por vir aí, QG do Kauai, tá pra voltar? QG do Lucas no Kauai, tá pra voltar em agosto. Inclusive, a Legal. gente tá saindo daqui, tá indo lá. Agora com essas coisas de estúdio, dá trabalho, né, cara? Dá trabalho. E aí, logo, quero estrear aí no teatro também. Que Tô legal. preparando Só que eu quero, quando eu for estrear, eu quero estrear bem, sabe? Eu quero que seja uma coisa bem preparada, um investimento legal para que as pessoas vejam que realmente eu tenho talento, que eu posso. Também tô presente em todas as redes sociais ali, fazendo conteúdos diários, me acompanhe, gente, sempre transmitindo coisas boas, influenciando positivamente as pessoas. E aí agora também tô com um projetinho de 30 dias aí, fitness total. Você convidou seus seguidores pra ficar 30 dias sem açúcar Convidei. também? Quem Teve quiser. malucos que vão fazer isso também? Com certeza, tem malucos que vão fazer. participar. Tem um pessoal que vai participar comigo. Legal. E depois, no final, eu vou encaminhar. Quem participar comigo, eu vou encaminhar também um kit de suplementos aí da marca que eu sou embaixador. Pra dar um incentivo na pessoa e a pessoa continuar o processo. Que legal, acho que eu vou fazer então. Faz. Eu emagreci 9 quilos, cara. Caraca, sério? Eu tive uma epicondilite no cotovelo de treino errado de bíceps e tríceps, eu fiquei sem treinar. Só que eu fico sem treinar, eu emagreço. Que bênção. Então. Eu engordo, gente. Olha que beleza, cara. E aí mês passado eu fiz um projeto Além da Balança, que assim, eu dava o norte para pessoas que eram obesas, eu fiz com a Daci. Ela conseguiu emagrecer bastante também, a gente deu suporte com médico, endocrinologista, nutricionista,
Levamos ela também, fornecemos suplementação. Ela teve acompanhamento com um profissional de educação física. Fornecemos academia para ela, todo o suporte também de comida. Cara, e ela foi mais ou menos, a gente fez o acompanhamento de 30 dias. Durante esse processo de 30 dias, ela acabou pegando uma doença, aí ficou gripada, ficou de cama, recuperou, atrapalhou um pouco o projeto, mas ela conseguiu emagrecer, e aí além da balança, é pra dar um start pra pessoa, sabe? Que tá começando Que ali, legal. pra ver que ela tem a capacidade de emagrecer, que ela pode emagrecer. Você devia fazer um desafio com analogias ao quartel, cara. Porque Provas de cardio, corrida, alimentação. O cara fala assim, ó, vamos pegar um bandejão. O que cabe no bandejão aqui no quartel pra gente comer? Posso ser sincero com Pode. você? Não- É porque hoje eu não tenho muito a ver com mais o militarismo, sabe? Não dá, não combina. Eu acredito que foi uma história, mas é uma história que eu quero deixar mais lá pra trás mesmo e que não combina mais Tem reality comigo. no Brasil relacionado a corpo? De você, sei lá, Transformar o seu É, corpo? é. Não, eu de vi. emagrecimento ou de ganho, enfim, será que A existe algo Record, assim? ela tem o Quilos Mortais, mas é um formato gringo, né? Ah, Tem um formato gringo, assim. E geralmente o pessoal faz esses projetos mais nas redes sociais. né? Muito Sim. legal, cara. Muito legal. Então sigam lá, Lucas Souza, entenda tudo, esse cara bacana. Fiquem atentos ao espetáculo dele, que logo estará em breve. E assim que ficar, a gente vai conseguir divulgar aqui também. Eu quero assistir, que eu sou do teatro, eu amo teatro. Sério. Que Sigam lá o desafio, cara. Tenta aí. Pensa você que tá no seu carro agora, na sua casa. Você ficaria 30 dias sem o quê na sua vida? O Lucas tá ficando 30 dias sem açúcar. Olha aí. Onde tem açúcar na sua alimentação? Olha agora pro seu carro, tem alguma coisa com açúcar aí? Olha aí, se você tá na sua casa agora, no seu criado mudo tem algo com açúcar aí. Será que você ficaria 30 dias sem comer açúcar? Esse cara vai ficar, ou talvez até mais, sei lá. Por que não buscar um incentivo e tentar fazer a mesma coisa? Certo? É isso aí, Lucas. Obrigado. É isso aí, obrigado. Valeu. Até a próxima. Galera que for até agora, muito obrigado. E não percam o próximo episódio do NapaCast. Tá incrível. Eu não vou dar spoiler de quem vai vir, porque é meio chato isso. Eu quero que você acompanhe e veja, porque tá muito legal. E volto a dizer, curta, comenta, compartilha. As nossas entregas estão incríveis em volume de views. Mas eu preciso que você ajude com que a gente possa seguir e aumentar ainda mais os nossos seguidores, levando histórias que inspiram, assim como foi com o Lucas Souza hoje. Obrigadão e até a próxima. Tchau, tchau. Gente, tchau. Valeu. Prazer. Obrigado pela entrevista. Obrigado Valeu. pelo profissionalismo também. Valeu. Tamo junto. Valeu, Lucas.